Marina voltou à cidade que tinha deixado 10 anos antes porque o pai, Joaquim, havia tido um derrame. A casa onde cresceu cheirava a camomila velada e móveis esquecidos. Encontrou, no sótão, uma caixa de madeira escura, coberta de pó, com entalhes de mãos entrelaçadas e um cadeado de ferro. Não lembrava daquela caixa, como se algo nela fosse mais velho que sua memória. Ao abrir, encontrou frascos com etiquetas amareladas, nomes de clientes, datas, pequenos bilhetes, e um aparelho antigo, um gravador de rolo com fitas. Havia também um caderno com instruções escritas pela caligrafia precisa de Joaquim. Para quem restaura corpos, memória também vaza. Use com cuidado. Marina sentiu um frio na nuca. Ela sempre fora massoterapeuta. Aprenderá com o pai os toques que acalmam músculos e também antigos rituais de cuidado. Mas as fichas ali dentro pareciam registrar algo além de sintomas físicos. Havia nomes de pessoas que desapareceram da cidade no passado. Ela levou a caixa para o quarto onde o pai dormia. Joaquim, com olhos turvos, sorriu ao ver o gravador e sussurrou: "Eles deixam pedaços. Não deixe que a caixa os coma." Marina guardou a caixa sob a cama, sem saber ainda que a presença daquela madeira mudaria tudo o que acreditava sobre cura e lembrança. No dia seguinte, Marina ligou o gravador e colocou a primeira fita. A voz era feminina, trêmula, descrevendo uma sensação. "Quando ela pressiona meus ombros, vejo o quarto do barco." A mulher falou de memórias vívidas que vinham junto com o toque. Vozes, cheiros, decisões. Marina recordou as palavras do pai sobre memória que vaza e percebeu que as fitas gravavam algo que os clientes não contavam em consulta. Ela foi até a clínica onde atenderá por anos e achou velhas fotografias de pessoas listadas nas etiquetas. Alguns eram conhecidos. Outros, não. Perguntou à vizinhança por eles. Ouviu sussurros, portas se fechando. Havia um padrão. Todos tinham procurado Joaquim em anos diferentes, vinham com queixas leves, e logo depois desapareciam ou mudavam de cidade. Marina começou a ouvir as fitas uma após a outra, convencida de que encontraria explicação. Havia relatos de toques que arrancavam memórias como se fossem camadas de um pano. Em todas, a voz falava da sensação de perder algo essencial depois do tratamento, e um medo crescente de que aquilo que se foi não voltaria jamais. Marina sentiu-se responsável. Ela cuidou de gente por anos. E se, sem saber, tivera feito algo semelhante? A culpa apertou-lhe a garganta. Marina reabriu a agenda antiga e ligou para 3 nomes que encontrou. O primeiro número atendido riu e disse que o nome estava em uso. Em seguida desligou. Outro não existia. O terceiro era de uma senhora que lembrava vagamente de Joaquim, e murmurou: "Ele ajudava os sofredores." Ou pior, ele os levava a lugares. Marina soube, ali, que a caixa era um registro de uma prática que atravessara gerações. Procurou nos arquivos da prefeitura relatos de desaparecimento antigos. Encontrou recortes de jornal com manchetes discretas: "Pessoa some após tratamento experimental. Comunidade questiona métodos de mestre de massagem." As datas coincidiam com as das fitas. Quando voltou para casa, encontrou o pai mais agitado. "Eles vêm buscar o resto", disse Joaquim num fio de voz. Marina perguntou quem eram eles. Ele apenas apontou para a caixa e, sem conseguir completar, entrou em sono agitado. À noite, Marina sonhou com mãos que puxavam objetos do peito das pessoas. Uma corrente era arrancada, um anel, uma risada. Acordou com o som do gravador. Uma fita havia sido colocada, sozinha, e uma voz sibilou: "Você deixou a caixa respirar." O medo tomou conta. Alguém mais sabia da caixa, ou a caixa ganhará vontade própria. Decidida a testar sem ferir ninguém, Marina convidou a vizinha Helena, uma enfermeira, para um tratamento experimental. Helena aceitou, curiosa, e deitou-se na maca. Marina aplicou toques leves, lembrando-se das fitas e dos bilhetes, cuidando para não estimular a tal vazão. Antes do fim, Helena engasgou: "Vi o trem, vi a janela aberta,
e a mão do meu irmão. Ela ficou pálida, como se tivesse perdido algo enquanto se concentrava em descrever. Depois do tratamento, Helena foi para casa descrente, mas no dia seguinte voltou diferente. Evitava olhar pela janela, parecia procurar algo que não lembrava bem. Na semana seguinte, Helena desapareceu. A polícia registrou o boletim por desaparecimento voluntário. Marina sentiu-se responsável e culpou a própria curiosidade. Começou a evitar a caixa, trancando-a no armário, mas à noite ouviu risadas que pareciam vir de madeira. O gravador tocou sozinho de novo, e as fitas mostravam vozes que falavam o nome de Marina numa cadência que parecia canto de chamada. Ela percebeu que mexer nas memórias alheias gerava consequências imprevisíveis. Vazios, fissuras que devoravam lembranças. Determinada a descobrir a origem da caixa, Marina forçou Joaquim a falar. No limiar entre lucidez e apagamento, ele contou uma história. Quando jovem, trabalhará num antigo lar de cura, um lugar onde mestres de toque combinavam massagem com rituais. Um dia, um viajante trouxe uma peça de madeira estranha, trabalhada com runas de mãos. O objeto era dito um cofre de memórias. Quem tocasse poderia guardar as lembranças mais pesadas em seus veios. Alguns começaram a usar a caixa para aliviar sofrimentos, mas o alívio tinha preço. As memórias preservadas dentro da madeira não morriam. Sussurravam, chamavam, e quando o portador envelhecia e não podia mais, as memórias buscavam hospedeiros novos. Joaquim, com voz fraca, confessou que, por amor, escondeu a caixa para proteger a cidade. Mas ela sabe escolher, disse ele. Marina perguntou por que ele a usará. Ele murmurou que, em desespero por curar uma filha doente, dera parte de si. A filha ficará salva, mas a caixa cobrara. Joaquim calou-se, lágrimas molhando as mãos. Marina saiu da cidade procurando pistas sobre o viajante e a origem da caixa. Conversou com uma bibliotecária antiga, que lhe mostrou um livro raro sobre práticas de cura populares. Em uma ilustração, viu o mesmo entalhe de mãos. A legenda falava de almotriz, caixas usadas por culturas que acreditavam em transferir memórias pesadas para objetos para aliviar os vivos. Havia também um parágrafo sobre a ética perdida. As caixas guardam, mas também pedem. Marina percebeu que aquilo ultrapassava a prática corporal. Tocava nas fronteiras entre cura, roubo e sacrifício. Voltando para casa à noite, recebeu uma carta anônima. Se quer enterrar o que abriu, devolva o que tirou. A assinatura era apenas um símbolo. Uma pequena mão desenhada. Marina pensou no que havia sido tirado. Quantas memórias foram arrancadas? Quem as procuraria agora? A carta aumentou o medo. Havia mais pessoas interessadas na caixa, possivelmente para recuperarem lembranças perdidas ou para explorarem seu poder. Ela precisava agir, mas não sabia se destruir a caixa acabaria com o mal ou o espalharia. Marina decidiu ouvir todas as fitas, tentando ordenar os fragmentos deixados para trás. As vozes formavam mosaico, lamentações, pedidos, descrições de cheiros e cenas. Havia uma fita particularmente antiga, com a voz de uma criança cantando uma rima sobre uma ponte quebrada. Outra fitou falava de um amor proibido e de um crime nunca resolvido. Conforme ela juntava as peças, começou a entender que a caixa não guardara apenas memórias. Ela armazenara momentos, e de algum modo, os mantinha vividamente vivos, capazes de influenciar quem os ouvisse. Em uma fita, uma mulher descreveu um rosto que já não existia. Dessa fita, Marina sentiu uma presença na casa, como se alguém observasse de fora. À noite, objetos se moviam no quarto. Uma cadeira deslocada, uma foto virada. A história dos desaparecimentos ganhou contornos. As memórias guardadas eram procuradas por parentes, por quem roubara sua paz. Alguns, desesperados, buscavam sua perda de volta a qualquer custo. Marina percebeu que as fitas poderiam ser mapa para recuperar pessoas, ou chamar algo ainda mais perigoso. Marina organizou uma reunião com alguns moradores e antigos clientes que aceitassem falar. A convocação foi feita em voz baixa,
A cidade ainda sussurrava sobre os desaparecimentos antigos. Na sala, rostos cansados e olhares desconfiados. Havia medo de trazer passado à superfície. Um homem chamado Otávio afirmou que sua irmã sumira depois de ver o pai usando um método estranho. Outra mulher jurou ter sentido que algo foi arrancado do peito do marido. Eles pediram que Marina destruísse a caixa. Ela explicou o que descobrira, que a caixa guardava memórias e que, talvez, ao destruí-la, essas memórias seriam liberadas sem forma, e poderiam desaparecer para sempre. Um debate acalorado começou. Apagar a caixa significava enterrar o que restava. Manter a caixa era manter uma tentação perigosa. Ao final, decidiu-se por um voto incerto. Enterrar a caixa em local seguro até encontrarem solução. No entanto, ao voltarem para a casa de Marina, a caixa havia sumido. No chão, apenas o cadeado quebrado e um rastro de serragem. A cidade explodiu em acusações. Alguns apontaram para Marina, outros para Joaquim. Boatos velhos ressurgiram. Que a família guardara segredos, que sempre houvera um preço por se obter cura. Marina recebeu mensagens anônimas e alguém colou cartazes. Devolvam-nos as lembranças. A polícia bateu à porta, não para acusá-la formalmente, mas para registrar queixa de furto. Marina passou noites em claro revendo as fitas, na esperança de achar alguma indicação de quem levará a caixa. Numa delas, uma voz de homem dizia: a caixa já escolheu outro lar. Em outro trecho, risadas infantis que se repetiam como incitação. Marina começou a suspeitar de algo ainda mais cruel. Talvez a caixa não fosse simplesmente objeto, mas agente, capaz de escolher conforme uma lógica que ela desconhecia. Joaquim, por sua vez, piorava, murmurando palavras desconexas e apontando para o jardim como se visse alguém passando por lá. Marina sentiu a cidade se transformar em tribunal e foi então que recebeu visita de um forasteiro. Um homem magro com olhar firme, que disse conhecer coisas velhas e que vinha em busca da caixa. Ele se apresentou como Samuel e falou de uma linhagem de guardiões que vigiavam artefatos semelhantes. Samuel contou a Marina sobre outras caixas. Havia relatos antigos, em aldeias distantes, sobre objetos que absorviam memórias, e sempre que alguém tentava controlá-las por ganância, a cidade pagava. Ele disse que a única forma de interromper o ciclo era fazer a caixa esquecer, um ritual que exigia devolver as memórias ao fluxo natural, por meio de testemunho público e reconhecimento. Marina perguntou se não era melhor destruir a caixa. Samuel respondeu que a destruição brutal só liberaria memórias sem corpo, deixando-as perambulando. O ritual, ele explicou, precisava de relatos voluntários de quem cederia as memórias de volta. Era preciso que as pessoas aceitassem não possuir aquilo que lhes doía. Marina compreendeu que a própria cidade deveria curar-se concedendo ao objeto o direito de perder o que guardava. Mas muitos não aceitariam voluntariamente devolver lembranças, e havia o risco de que a caixa já tivesse espalhado seu apelo para além do controle humano. Enquanto conversavam, Samuel examinou as fitas e descobriu uma nova fita sem etiqueta, recente, com a voz de Marina descrevendo detalhes íntimos que ela não lembrava ter contado. O rosto de Samuel endureceu. Samuel confrontou Marina com a fita. Nela, uma voz que parecia a dela, descrevia com precisão eventos que só ela viverá. Dias no sofá com o pai, o momento em que abriu a caixa. Como se alguém tivesse gravado sua privacidade. Marina negou, jurando que nunca gravara a própria voz. Samuel disse que a caixa podia simular vozes, ou atrair ecos de quem a tocará. Ou, murmurou ele, alguém a usa para manipular. Marina sentiu o caos sumir. E se alguém estivesse usando as fitas para incriminar? Ou para chamar vítimas? Ela se lembrou da carta com a mão desenhada. Samuel a relacionou a um culto antigo, pessoas que usavam as memórias alheias para fincar poder e controle. Eles querem reproduzir lembranças para levar o cidadão à submissão, disse. Marina percebeu que, além da caixa, havia mãos humanas atrás de tudo, pessoas que se aproveitavam do poder das lembranças. Agora a questão era:
Quem ganharia com isso? E quem teria motivo para incriminá-la? Decidida a encontrar a caixa antes que caísse em mãos erradas, Marina e Samuel rastrearam sinais. Encontraram pegadas no barro que seguiam até o bosque, onde a cidade tinha um velho cemitério de barcos. Lá, entre madeiras apodrecidas, acharam a caixa parcialmente enterrada, com marcas novas. Feridas de faca, como se alguém tentará extrair algo sem entender. Próximo dali, havia figuras acampadas, jovens que se autodenominavam os coletores. Eles admitiram ter levado a caixa, alegando que queriam devolver memórias às famílias que haviam perdido entes. Mas em seus olhares havia ganância. Contaram de transações por memórias em troca de segredos e favores. Ao vasculhar seus pertences, Samuel encontrou filmagens, gravações de clientes, tomadas secretas nos momentos de tratamento, usadas para chantagear. A caixa, disseram os jovens, era apenas um recurso. A verdadeira indústria era a exploração das revelações que ela garantia. Marina sentiu repulsa e medo. Havia gente lucrando com dor. Eles não queriam devolver. Queriam transformar lembranças em commodity. A tensão explodiu quando um dos coletores tentou vender uma fita com a voz de Helena. Marina o agrediu, desesperada. Você não pode ser dono da dor alheia. No tumulto, a caixa caiu, e algo saltou dela. Uma luz pequena, como uma fagulha, que subiu e desapareceu entre as árvores. Os coletores foram presos após denúncia de Samuel e Marina, que apresentaram as filmagens encontradas como prova. A cidade, abalada, aceitou discutir o ritual proposto por Samuel. Um ato de contação pública onde moradores voluntariamente contariam o que sentiam ter perdido, em frente à praça central, enquanto a caixa estaria presente para ouvir. No dia, centenas se reuniram. Rostos marcados, lágrimas contidas. Um a um, contaram fragmentos. Amores, medos, memórias de infância, acidentes. À medida que narravam, a caixa parecia vibrar, absorvendo a palavra dita. Marina subiu ao palco com a fita que guardava a voz de Helena. Hesitou, lembrando da amiga. Ao pronunciar o nome dela, a caixa estremeceu e puxou a fita, estalando como se mastigasse papel. Uma brisa sacudiu as árvores. Muitos sentiram algo leve, como se um peso tivesse sido tirado do peito. Parisia Funcioner. No entanto, quando Marina ouviu a fita tragada, teve a sensação de que algo arrancara dela também. Em casa, vasculhando a mesa, percebeu que havia perdido uma lembrança fundamental. Não conseguia mais recordar a criança que jogou pedras com o pai numa tarde de verão, uma memória doce desaparecera. A perda atingiu Marina como punhal. A memória apagada era um fio que a ligava ao pai. Sem ela, algo em sua compaixão arrefecera. Ela começou a duvidar do ritual. Se devolver memória significava perder pedaços de si, até que ponto a humanidade poderia pagar por alívio? Alguns, no entanto, recuperaram o alívio que buscavam. Vidas mudaram. Rancores foram soltos. Mas Marina percebeu que a caixa não diferenciava. Ela seguia uma lógica própria, escolhendo quais memórias reter, quais libertar. Quando tentou recuperar o que havia perdido, nada funcionou. Samuel, solene, disse que alguns objetos antigos não podiam ser revertidos. O ato de transformar lembrança em objeto era irreversível em certos casos. Marina sentiu-se traída pela própria busca por cura. No silêncio, o pai se foi, sem dramaticidade, apenas apagado. No enterro, Marina abriu o caderno de instruções e percebeu uma nota que Joaquim escrevera em letra quase ilegível. Se a memória que te salva é também o que te apaga, escolha quem você quer ser. A caixa escolhe o que você esquece e o preço é sempre pessoal. As palavras caíram como chuva ácida. Marina compreendeu que o mal maior não era a caixa, era o desejo de livrar-se do peso sem aceitar as consequências. Marina decidiu enfrentar a verdade. Se a caixa exigia sacrifício individual, então ela poderia usá-la para um último ato consciente. Na noite antes de partir da cidade, ela colocou todas as fitas restantes no gravador e deixou que a caixa as absorvesse,
mas não para guardá-las, para libertá-las de vez. Colocou sua própria mão sobre a madeira e falou alto, lembrando cada rosto, cada história. A caixa tremeu. Porém, quando ouviu o Itálicos unir final, percebeu algo que a fez recuar. Entre as vozes havia uma que a chamava por outro nome, o nome de alguém que ela nunca fora. Num sopro frio, viu-se amarrada a uma cadeira. Não fisicamente, mas por um fio de memória que aprendia a uma vida que não era a sua. Ao olhar para dentro da caixa, Marina encontrou um espelho pequeno, em cuja superfície não via seu reflexo. Via Joaquim, jovem, com olhos secos. O caderno de instruções caiu, e nas últimas linhas, uma revelação. A caixa não cria nem escolhe sozinha. Ela procura continuidade. Ela agarra alguém da linhagem que a alimentou. E então veio a reviravolta. As fitas, os coletores, Samuel, tudo fazia parte de um ciclo arquitetado pela própria cidade, que oferecia um sacrifício para manter a lembrança viva. Marina entendeu que não era a curadora, mas a próxima peça. Ao erguer-se, sentiu o peso de memórias que não eram dela e a certeza de que o caderno havia sido escrito por ela mesma, no futuro. Em pânico, correu para o sótão, onde a caixa ainda pulsava. Ao tocar novamente, uma voz suave e conhecida falou: "Bem-vinda de volta, Marina." A madeira fechou-se. Lá fora, a cidade continuou, alheia, até que outra família descobrisse um gravador velho no sótão e abrisse uma nova fita.